nossa entrevista com o especialista Fernanda Seidel, já está por aqui juntinho com a gente. A Fernanda é gerente de avaliação e prospecção da Fundação Itaú e vem conversar com a gente sobre o resultado dessa pesquisa que infelizmente mostrou que 6 em cada 10, olha só, 6 em cada 10 estudantes brasileiros simplesmente não aprendem o conteúdo básico de matemática. Fernanda, boa noite para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. O resultado dessa pesquisa mostrou algo muito preocupante, né? Boa noite a todas e todos que nos assistem, obrigada pelo convite. E sim, infelizmente, essa pesquisa mostrou para a gente, mais uma vez, um resultado muito preocupante. Essa é mais uma das pesquisas internacionais, o TIMSS, né, essa pesquisa sobre tendências de aprendizagem em matemática e ciências, é uma avaliação internacional e é a primeira vez que o Brasil participa, mas o Brasil já havia participado e participa desde a primeira edição do PISA. E o que a gente percebe é que, como você disse, né, 6 a cada 10 alunos não aprendem o básico em matemática, isso no 8º ano do ensino fundamental. Então, a gente está falando de coisas de um nível de matemática básico mesmo. Então, quando a gente está falando do nível básico, é conseguir somar e subtrair operações com 3 dígitos, por exemplo, multiplicar e dividir números com inteiros de 1 dígito, por exemplo, resolver problemas simples. Então, a gente está falando de um nível de matemática básico. Esse resultado, como eu disse, é bem parecido com os resultados que a gente já conhece do PISA, que são para alunos um pouquinho mais velhos, mas ainda no final do ensino fundamental, em que a gente sabe que no Brasil 70% dos alunos também não têm um aprendizado adequado no PISA. Então, é bem alarmante a situação da aprendizagem de matemática no Brasil em todas as etapas de ensino e em todos os estados, ainda que com desigualdades, infelizmente. E olha, só para vocês terem uma ideia, gente, o estudo mostrou que os alunos brasileiros do 8º ano estão na última posição no ranking global, empatados com os marroquinos. Olha só isso, gente. Nesse grupo, 62% deles estão abaixo do mínimo desejado, o que significa que não conseguem realizar contas de adição ou subtração, quando há números de mais de 3 dígitos, por exemplo, como a Fernanda acabou de falar para a gente aqui. Agora você imagina do que a gente está falando aqui. Isso é a matemática básica, a matemática que vai te acompanhar na rotina, no dia a dia, para você passar um troco, por exemplo, você fazer um cálculo simples na hora de fazer uma compra, saber se você está pagando o juro certo, está sendo cobrado o juro certo. Não é isso, Fernanda? Exatamente. E é bem importante esse ponto, porque a matemática ela está no nosso dia a dia. Sim. Né, para fazer uma compra, para pensar, por exemplo, abstratamente, até o próprio pensamento espacial, tem a ver com a nossa relação com a matemática. E o que a gente sabe também, por outras pesquisas, é que as pessoas que têm a oportunidade e o direito garantido de aprender matemática, os trabalhos que usam matemática são trabalhos mais resilientes, são trabalhos que têm salários maiores, mais resilientes à crise. Então, a falta de aprendizagem em matemática é uma falta de garantia de direitos para os nossos estudantes, que é muito preocupante e que tem impactos, né, ao longo da vida dessa pessoa, inclusive no mercado de trabalho e para o nosso desenvolvimento enquanto país. Exatamente. E olha, reforçando aqui, o resultado dessa pesquisa, infelizmente, não mostra o que está acontecendo agora, mostra o que já vem acontecendo há muito tempo. Infelizmente, né, nós não temos uma educação, principalmente a básica, adequada. E aí, esse aluno que não consegue aprender matemática básica até a 8ª série, ele vai ingressar no ensino médio, não vai conseguir também pegar aquele ritmo para conseguir fazer uma prova do Enem, por exemplo, e ter acesso à universidade. Ou seja, essa bomba vai cair no colo da universidade, seja ela federal ou seja uma universidade privada, que no final das contas vai refletir na economia. Esses estudantes não conseguem ter acesso a cursos, por exemplo, engenharia, medicina, que precisam de cálculos, por exemplo, não é, Fernanda? Sim, exatamente. Então, o que a gente percebe que isso de fato, é prejudicial, é uma falta de um acesso a um direito que é prejudicial ao longo de toda a vida. E como você trouxe, ainda que essa pesquisa especificamente que a gente esteja falando, né, seja uma pesquisa inédita no Brasil, quando a gente olha as pesquisas brasileiras e o PISA, como o SAEB, por exemplo, que é a nossa prova nacional,
a gente vê que o nosso crescimento na aprendizagem de matemática, ele tem sido muito tímido ao longo dos anos. Se a gente pegar, por exemplo, mesmo desde 2015, a gente cresce de forma muito devagar, e desde a pandemia a gente não conseguiu recuperar o nível de aprendizagem em matemática de antes da pandemia. Então, houve uma queda na pandemia e a gente cresceu um pouquinho e o patamar ainda voltou agora a ficar bem próximo ao de 2019, antes da pandemia, mas não voltou a aumentar. Então, é realmente preocupante, porque quando a gente olha as séries históricas, o nosso crescimento ele é muito tímido, ou entre um ano e outro vai andando de lado. É algo realmente que precisa de uma aceleração quando a gente pensa em todas essas crianças, enfim, que estão entrando na rede pública, estão saindo sem ter essa garantia de aprendizado. É isso aí, e infelizmente. Fernanda, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no ATM TV, falando sobre um tema que é de interesse de todo o público no país inteiro. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Obrigada, boa noite.